Olá, amigos do Grupo Geotécnica Brasil. Um prazer estar aqui falando com vocês. Sou Luiz Edmundo Campos, conhecido como Luizão. Sou engenheiro civil formado pela UFBA, mestrado pela PUC do Rio de Janeiro e atualmente estou como presidente do CREA. Vim aqui falar um pouco com vocês sobre essa norma 11.682 de estabilidade de taludes. Essa norma foi amplamente discutida na ABMS. Agora estamos em discussão nela a partir agora de novembro e eu acho que é importante que todos tenham conhecimento de alguns pontos que eu levantei que merecem ser destacados. Tá? Então, um breve histórico sobre minha formação. Primeiro ponto que eu queria falar está aí nas condições gerais, no item 4.3 do terceiro parágrafo, que diz assim: sendo necessária a execução de sondagem suficiente para definir o perfil geológico e geotécnico com no mínimo 3 sondagens por seção de levantamento topográfico. Minha pergunta é: o que é sondagem suficiente? No caso de um advogado, caso de uma ruptura, ele vai sempre questionar que não foi feito o número de sondagens suficiente. E outra coisa, seção. O que é seção? É cada 20 metros, é cada 5 metros? Acho que deveria ser melhor explicado. Procedimentos preliminares, levantamento de informações disponíveis. O levantamento inclui consulta de mapas regionais, setoriais de risco, de suscetibilidade, escorregamento, bem como os mapas geológicos e geotécnicos, fotos aéreas e imagens de satélites, quando disponível. Será que temos todo esse material em todo o nosso território nacional? Muitos desses dados são disponíveis apenas para centros urbanos mais avançados. Procedimentos preliminares também, investigação do terreno, o perfil geológico e geotécnico obtido a partir das investigações do terreno e compreendendo as camadas de solo e rocha com as suas características físicas e mecânicas, constitui o elemento obrigatório de um projeto de estabilização de encosta. Será que temos condições para atender todos esses casos, no caso de obras lineares, como rodovias, e as pequenas prefeituras também vão atender esses quesitos? Os dados geológicos e geomorfológicos devem ser complementados por levantamentos locais de superfície de modo a determinar as principais características litológicas, estruturais, estratificadas, estratigrafias e hidrogeológicas relevantes para o local de estudo. Será que a gente tem para fazer condições de fazer tudo isso em pequenos taludes também? Um perfil que abrange todas as regiões de movimento, bem como condicionantes influentes, tais como superfície potencial de ruptura, nível d'água, descontinuidade geológica. Será que podemos prever, na fase de projeto, essas quantidades de informações em obras lineares, como rodovias e ferrovias, e em pequenas cidades também? Investigação geológica, geotécnica. Outro item aí, a profundidade do furo deve ser atingida os substratos mais resistentes do terreno, um solo residual jovem ou rocha. Será que isso é uma condição mesmo? Aqueles lugares onde temos grandes condições, espessuras de solos sedimentares. Investigações geológicas e geotécnicas, no quarto parágrafo, diz: a não realização de sondagem será admitida em situação muito simples, a serem justificada pelo engenheiro civil geotécnico envolvendo taludes com área com altura até 3 metros, de um solo homogêneo, sem influência do nível d'água, sem sobrecarga. Olha como está uma condição muito restrita para que a gente possa dispensar o uso de sondagem. Fico imaginando aqui, no caso de uma cidade, de um projeto feito numa cidade onde não tem dados nenhum. Disposição do solicitante por pelo menos 6 meses de antecedência, as investigações, 6 meses. Considerando que prevê na norma pelo menos 3 blocos por camada, não pode inviabilizar os laboratórios pela grande quantidade de amostras que serão armazenadas. O outro, não deveria ser previsto um prazo de armazenamento dos testemunhos também, que não tem, só são dos blocos. Que no caso de investigação geológica, a amostragem, investigação em laboratório, primeiro parágrafo diz: deve ser executados uma quantidade mínima de 12 ensaios ou corpo de provas por camada de solos, idealizado no perfil geotécnico, e amostras coletadas em 3 locais do mesmo tipo de solo. Então, será que a execução dessa quantidade de ensaios por camada será viável? Quem é o responsável caso não seja executada essa quantidade mínima? O outro item é a amostragem, investigação em laboratório, parágrafo 2º. No caso de taludes rompidos, a amostra deve ser
representativas da zona de ruptura. Qual a segurança na coleta de amostras na zona de ruptura das camadas de solo envolvidas? Esta exigência não deverá caber. Se não for removida a massa rompida, as investigações em laboratório, ruptura em local de estudo, que permitem estimar com segurança os parâmetros para a retroanálise. O outro ponto é que investigações de laboratório deverão ser previstas em ensaios triaxiais ou de cisalhamento direto, sob condições de saturação, tensões, drenagem, velocidade de carregamento, pré-estabelecida pelo engenheiro civil geotécnico para a determinação da resistência ao cisalhamento do solo. Nesse caso, aqui especificamente para Salvador, nós ficamos numa situação muito difícil, porque nós trabalhamos muito com solo também não saturado, estudando soluções de proteção superficial para evitar a infiltração de água. Então, a norma, nesse caso, inviabiliza essa execução de solos não saturados. Investigações de laboratório. No caso de solos rompidos, a envoltória de resistência deverá ser obtida para tensões residuais referentes aos ensaios de isolamento torsional a grandes deformações. Será que nós temos em todo o país quantidade de equipamentos desses para fazer esses ensaios? Conheço poucos aparelhos desse tipo no nosso país. Projeto executivo, considerações iniciais. Devem ser levadas às áreas das bacias de contribuição, assim como a declividade das encostas, coeficiente de escoamento superficial, de acordo com a cobertura das encostas, o tempo de concentração da bacia, o período de recorrência do projeto e o tempo de concentração, todos devidamente justificados, cabendo ao engenheiro civil geotécnico a justificativa dos valores adotados. Será que a função deveria ser mesmo do engenheiro civil ou de um engenheiro de drenagem? Essa é a minha questão para esse ponto. Critérios de cálculo. O caso do terreno rompido deve ser adotado a coesão igual a zero. Acredito que esse valor só deveria ser considerado coesão igual a zero se for permanecida a massa rompida. Critérios de cálculo. O método de cálculo é com indicação das fórmulas consideradas, programas utilizados ou bibliografia consultada. Não é muito simples. Para o tópico desta relevância, não deveria constar algumas informações a mais sobre o programa utilizado, não deveria ser informado também que o programa deveria ser validado ou reconhecidamente utilizado no meio técnico. São pontos importantes para a gente estudar. Apresentação do projeto, cálculo de estabilidade, contendo a descrição do método de estabilidade aplicada e justificativa dos respectivos valores de segurança. Acho que está muito simples esse resumo, onde deveríamos ter muito mais informações sobre os cálculos analisados, as análises realizadas e a justificativa do valor encontrado. Desenvolvimento da obra. Condições de campo em desacordo com as indicadas no projeto, em particular na fase de locação, seja por evolução da erosão, imprecisão da topografia ou qualquer outro, deverão ser comunicados ao engenheiro civil geotécnico e a obra somente iniciada após devidos ajustes. Com o nível solicitado anteriormente, ainda é possível que ocorra algum tipo de imperfeição? Essa é a minha questão. Em obras geotécnicas de estabilidade de encostas, eventuais ajustes e adaptação de projeto originalmente desenvolvidos são inevitáveis devido às alterações da topografia que ocorrem no terreno, complexidade da geologia local e outros condicionantes. Por que não foi colocada essa limitação nas investigações? O acompanhamento técnico durante a fase de execução é obrigatório e deve ser realizado pelo engenheiro civil geotécnico responsável pelo projeto da obra. Por que condicionar o acompanhamento ao projetista? Será viável o acompanhamento do projetista quando a obra não for no mesmo estado? Não seria melhor retirar o texto responsável pelo projeto da obra? Acompanhamento das obras. Ao término das obras deve ser providenciado pelo executor o projeto como construído, o as-built. Ao término da obra, o executor deve elaborar o manual do usuário a ser encaminhado ao proprietário. Já que o acompanhamento é feito pelo projetista, não caberia a essa função? Ao término da obra, o executor deverá elaborar o manual do usuário encaminhado ao projeto, realizar
com periodicidade e recomendação pelo executor, medidas da vazão dos drenos profundos subhorizontais. Não caberia ao projetista ou ao engenheiro responsável pelo acompanhamento? Manutenção. No caso de obras com emprego de tirante, devem ser executados ensaios de verificação das cargas de inspeção da integridade da cabeça a cada 5 anos. Todos os tipos de tirante permitem a realização de verificação de carga após construção. Quem é o responsável pelo custo dessa verificação? O monitoramento do desempenho das obras ou das encostas deve ser realizado sempre que julgar necessário por engenheiro civil geotécnico. O engenheiro civil geotécnico é responsável. Quem é o engenheiro civil geotécnico? O projetista, o do acompanhamento, o executor? Devem ser elaborados relatórios periódicos do acompanhamento, monitoramento e encaminhando-os ao interessado. Quem é o interessado? O que deve ser feito nesse relatório? Enviar para quem? Para qual engenheiro civil? Projetista, do acompanhamento ou executor? A responsabilidade da instrumentação, leitura. Quem paga? Este é o meu link para contatos, vocês podem ter aí, e agradeço a todos aí pela atenção. Um grande abraço, espero ter contribuído para o nosso grupo.